Abram as suas Bíblias em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, o trecho que nós estamos meditando nessas terças-feiras. Efésios capítulo 5. Vamos ler. É muita coisa assim, mas vamos até o verso 8, de 1 a 8. Efésios 5, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios 5, de 1 a 8. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, e bendizemos o teu santo nome. Tu és um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. E tens sim, Pai, o melhor para todos aqueles que confiam em Ti. E nesse dia, Pai, nós te pedimos pela família do irmão Fausto, que já está contigo. O Senhor consola essa família e sabemos, Pai, que o testemunho do teu servo nesse mundo foi mesmo de alegria, de fé, de confiança e de testemunho mesmo de pregação da tua palavra. Abençoa mesmo, Pai, toda a família nessa hora. Também, Pai, te pedimos pela irmã Beatriz, o Senhor sabe a sua vida e o Senhor fará o melhor para a tua serva. E agora, Senhor, nós te pedimos mais uma vez, pela tua palavra que vai ser transmitida aos nossos corações. O Senhor, Pai, que é o autor dela, use mesmo o teu Santo Espírito para nos ensinar. Estamos totalmente dependentes do Senhor. E assim, Pai, que a tua palavra venha edificar as nossas vidas, venha mesmo nos confrontar e também salvar, Pai. Se há entre nós alguém que não ainda tem a certeza da salvação, então entregamos todos aqui as nossas vidas em tuas mãos. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Muito bem. Na semana passada nós estamos, o nosso estudo ele é versículo após versículo, mas aqui o panorama nós estamos vendo que o apóstolo Paulo está mesmo desafiando a igreja a andar de um modo digno do Evangelho, como filhos de Deus, filhos amados de Deus, salvos por Jesus Cristo. A nossa responsabilidade de andar em santidade de vida, como é próprio mesmo dos filhos de Deus. Nós aprendemos nessa carta que o salvo por Jesus Cristo, ele é santo diante de Deus, e como santo, ele deve andar em santidade. Deus mesmo
desafia a nós andarmos como Ele é. Ele diz: sede santos como eu sou santo. Então Paulo, o apóstolo Paulo, mostra nessa carta a prática, a vida mesmo cotidiana, né? O nosso testemunho, a nossa maneira de viver. Então, no capítulo 5, ele enfatiza e coloca coisas práticas mesmo do nosso dia a dia. Então ele começa dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Ele diz para nós imitarmos o nosso Pai Celestial. E nós mostramos, né, como nós podemos sim imitar Deus. Apesar de não ver Deus, Deus é Espírito, não é? Mas como nós podemos imitá-lo, né? Ele resolveu esse problema, enviando Jesus Cristo a esse mundo como Deus. Jesus é Deus, o Filho de Deus, e a Bíblia diz mesmo, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito Filho de Deus. E Deus, na pessoa de Jesus, andou nesse mundo, Jesus Cristo, né? E ele andou em amor, sendo o modelo, sendo o exemplo para nós, o Senhor Jesus, assim. E nós devemos o quê? Imitá-lo, e estamos assim imitando a Deus, né? Então ele diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então vimos isso, andar como filhos de Deus. Mas Paulo continua, né? Chega no verso 8, nós acabamos de ler, ele diz assim, olha: pois outrora eres trevas, porém agora sois filhos, né? Sois luz no Senhor. Então andai como filhos da luz. Então nós devemos andar como filhos da luz. E aqui, semana passada, nós começamos a ver que há um contraste entre os filhos das trevas, né, e os filhos da luz. É lógico, é bem óbvio aqui, né? E andar como filhos da luz é andar em santidade, e não mais andar como andam os filhos das trevas, praticando as obras das trevas. E Paulo aqui ele mostra, né? Semana passada nós vimos que a primeira coisa que ele está tratando em não mais andar como andam os filhos das trevas, ele diz no verso 3, olha: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. E nós estávamos mostrando que a impudicícia, a impureza, a imoralidade, as relações sexuais ilícitas são obras das trevas, como andam, né, aqueles que ainda não são filhos da luz. E são contra a palavra de Deus, são contra Deus. E é bem claro que os que praticam esse tipo de comportamento, de procedimento, não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Então, eu não vou repetir, né, mas nós vimos isso semana passada. E a palavra de Deus é bem clara em relação a isso, as ilícitas relações sexuais, né, que Deus proíbe, condena mesmo a prática desse tipo de comportamento. E Paulo diz aqui, né, no final do verso, esse tipo de coisa, de comportamento, não deve nem se nomear, né, nem se falar no meio de vós. Por quê? Nós mostramos no estudo passado que havia, né, pecado desse tipo de comportamento no meio da igreja.
e até no meio da igreja mesmo, aqui em Éfeso. E trouxemos para os nossos dias. Que há, irmãos, né? Há mesmo ainda esse tipo de comportamento no meio da igreja de Deus. A imoralidade, as ilícitas relações sexuais. E Paulo trata, né, a coisa correta, o sexo lícito, o sexo correto, e eu deixei de mostrar semana passada, eu queria terminar. Então, veja aqui, 1 Coríntios, né, capítulo 7, mostra mesmo a forma que Deus aprova, né, o sexo até no meio da igreja, no meio dos irmãos. Ele diz aqui, olha, 1 Coríntios capítulo 7, quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, né? Por causa da impureza, desse tipo de comportamento, cada um tenha a sua própria esposa, e cada uma delas o seu próprio marido. Hoje é comum, né, o homem ter não a esposa dele, mas ter a dele mais outras, e mais outras, né? E vice-versa também. O adultério até mesmo é prática. Nós estamos falando da igreja, não é coisa do mundo não, é no meio da igreja esse tipo de comportamento, né? Mas aqui a Bíblia diz, a coisa lícita, correta é que o homem, né, tem a sua própria esposa e ela o seu próprio marido. Olha, e o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente à esposa, o seu marido. Um relacionamento perfeito, né? Entender que, nesse caso aqui, o meu corpo não me pertence, mas pertence à minha esposa, e vice-versa. É assim que a Bíblia trata o relacionamento sexual no casamento correto, né? E diz, olha, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher, né? Não vos priveis um do outro. E nessa área aqui, irmãos, há muitos problemas no meio da igreja de Jesus Cristo, em que não se é obedecido à palavra, e relacionamentos, né, entre casais, há problemas terríveis por falta de não obedecer à palavra de Deus. Então, é bem claro aqui, né? Não precisa nem explicação. Você não te pertence, né? Tu pertence à tua esposa e vice-versa. E aqui o Paulo diz, olha, que nenhum dos dois tem poder sobre o seu próprio corpo. Porém, diz mais, para não se privar um do outro. Irmão, só tem adultos aqui, né? O sexo, ele faz parte do relacionamento de um casal, num casamento. Faz parte, é importante isso, né? E Paulo está tratando e diz para não se privar, não negar, não se abster um do outro. Há problemas no meio de casais que para, né, assim, punir o outro, evita, né? Deixa de fazer, enfim, isso é terrível. Tu não te pertence, né? Eu não me pertenço. Mas temos que tratar dessas coisas. Então diz aqui, não vos priveis um ao outro, salvo, diz aqui, talvez, olha como Paulo coloca, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, pela falta de controle, de domínio nessa área, né? E o diabo mesmo aproveita, uma brecha num casal, num relacionamento até essa área, né?
por algum motivo o casal briga, né? É dura a vida mesmo e tal, mas um fica com raiva do outro, aí priva um ao outro, né? E o diabo aqui usa essa coisa até para tentar mesmo. Então Paulo diz, olha, não faça isso, né? Não dê lugar ao diabo até na vida do casal nessa área. Mas muito pelo contrário, né? Diz aqui, olha, não vos priveis um do outro. E se porventura houver essa coisa de deixar, por oração, né? Por motivos lícitos, não por briga, por discussão. Os irmãos entenderam, né? Mas muito pelo contrário, né? Dessa forma que Paulo aqui orienta. Veja, ele continua: isto vos digo como concessão, ou seja, como permissão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. Paulo era um homem, um missionário, né, que não era casado. E ele vai explicar por quê, né? Nesse sentido aqui, ele se dedicava totalmente a Deus, à obra de Deus. Ele não está dizendo para não casar, né? Muito pelo contrário, mas ele está dizendo, olha, eu tenho esse privilégio, ele é até um privilégio para o Paulo, né? Dedicação integral. Mas na frente você vai ver que um casal, ele fica dividido, né, entre a família e as coisas de Deus. Mas Paulo está dizendo, olha, eu quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, veja, cada um tem de Deus o seu próprio dom, não é? Cada um tem, sabe, diante de Deus, o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. É um conselho do Paulo, né? Ele não está dizendo para não casar, muito pelo contrário. Mas ele diz, olha, caso, porém, não se dominem, não é que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então há, hoje em dia, né, até no meio das igrejas, casais se relacionando sem estar casado, jovens, né? Estou falando na igreja mundial, e diante de Deus, isso mesmo é uma impureza, né? Não está correto. Então Paulo diz, olha, se é para viver abrasado, então casa, né? Resolve o problema, que o casamento diante de Deus é a forma correta, segura, né? Até mesmo em relação a essa parte sexual. Então faltava complementar essa parte aqui, né? Quando o Senhor diz, volte lá para Efésios, né? Que é para fugir, é para não ter esse tipo de comportamento de impudicícia, de impureza, né? De imoralidade e ilícitas relações sexuais, mas a forma correta. Deus mesmo assim orienta na sua palavra. Mas Paulo continua. Chega aqui no verso 4, ele diz, olha, não só a impureza, a imoralidade, mas Paulo vai tratar de outro assunto aqui. Ele diz, olha, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes. Então, coisas inconvenientes, né? Bem prático, o apóstolo Paulo. O que é que ele diz aqui? Ele fala de conversação, ele fala mesmo de linguagem, do nosso falar, o nosso comportamento no expressar, no falar, no linguajar. Então ele diz, olha, não saia, né, palavras vãs, conversação torpe ou chocarrice, coisas essas que são inconvenientes.
A palavra de Deus, amados, o Senhor Jesus, ele é bem claro, né, em relação a isso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, e no verso 31, Jesus estava tratando ali com os fariseus, e ele diz aqui no verso 31, Mateus 12, 31, olha: por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque, escute, pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Então Paulo está dizendo que nós devemos ter cuidado, né, no nosso falar. Palavras frívolas, inúteis, fútil, vã, torpe, é esse tipo de palavreado que ele está dizendo, não é mais dos filhos da luz. E ele mostra aqui, né, o perigo, até no meio da igreja, de se continuar com esse tipo de comportamento. E Paulo fala aqui, o Senhor Jesus, né, ratifica, porque nessa ocasião aqui, uma coisa é um pecado terrível de blasfêmia, né, de murmuração contra o Espírito Santo, é um pecado que não tem perdão. Como é que acontece isso, né? O Espírito Santo, nós sabemos que ele é o convencedor. Deus enviou o seu Santo Espírito para ser o convencedor do homem. A Bíblia diz que o Espírito Santo virá e convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. E como é que ele convence? Né? Através da palavra de Deus. Ele mesmo atua e há um perigo, o Espírito Santo está mesmo trabalhando, né, na vida de alguém, convencendo do seu pecado, do seu tipo de comportamento, e essa pessoa mesmo blasfemar, né, duvidar. Porque aqui o Senhor Jesus tinha curado, né, expulsado um demônio, e ele estava dizendo, olha, ele expulsou demônio pelo poder de Belzebu. E Jesus disse que não, né? Belzebu não ia expulsar a si mesmo, porque uma casa, um reino dividido entre si mesmo, ele não subsiste, né? Então, como é que o diabo ia expulsar o próprio diabo? Mas ele diz que quem fez isso foi o Espírito Santo, né? Pelo poder do Espírito Santo. E eles estavam duvidando, ou seja, blasfemando contra o Espírito Santo. Então, amados, né, isso é muito importante. Se o Espírito Santo está falando comigo, contigo, nos nossos corações, não resista, né? Verifica, não blasfema, porque é um pecado imperdoável. E aqui Jesus disse, né? Porque é pela boca sai, né? Pela boca que sai aquilo que está mesmo no coração, né?
diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. E você e eu, aqui a palavra de Deus é bem claro. Às vezes não é tratado esse tipo de mensagem. Eu não estou dizendo que nós fazemos o melhor, mas é difícil ouvir, irmãos, uma pessoa pregar e dizer assim, olha, é pela tua palavra, pelo aquilo que tu estavas falando, que tu vai ser julgado, né, ou salvo, ou condenado. É Deus que está falando isso. Então temos que ter muito cuidado. Mais à frente, aqui no capítulo 15, olha o que o Senhor Jesus diz, né? Porque, verso 19, do coração procedem os maus desígnios. É do coração. Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Não é? Então, por isso que ele diz, você vai ser julgado pelo aquilo que você fala. E aquilo que você fala é que está cheio o meu coração e o teu coração. E você vai ser julgado diante disso, ou perdoado. A Bíblia diz, né? Se com a boca nós confessamos, professamos Jesus como Senhor, e crê no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o quê? Salvo. Nós temos que confessar o nosso pecado e Ele nos perdoar. Mas aquele que se mantém duro, né, rebelde, blasfemo contra o Espírito Santo, não tenha dúvida, vai ser mesmo assim condenado. Então Paulo diz, olha, esse tipo de palavreado, né, esse tipo de comportamento, de conversação, não mais, né, é propício a santos. Volte lá. Então ele diz aqui, olha, nem conversação torpe, que são palavreados assim depravados, né? É o tipo de insulto, até mesmo aos bons costumes. A palavra diz que as más conversações, né, o nosso mal palavreado, corrompem os bons costumes. E no meio da igreja, no mundo, irmãos, isso é normal, é comum, porque nós vivemos assim, numa época em que a degradação, né, a destruição de valores, a quebra das coisas, da moral, dos bons costumes, o desconstruir da palavra de Deus é latente nos nossos dias. E você vai prestar atenção que são de pessoas, né, como a gente diz, cultas, entre aspas, cientistas, entendidos, pessoas sábias, que estão deturpando com a sua conversação torpe, com as suas palavras vãs, né? Até mesmo desconstruindo aquilo que Deus e a sua palavra mesmo mostra e requer mesmo até do mundo, né? Isso é normal, nós vamos ver, e estamos vendo nos nossos dias essa quebra de valores. É uma liberdade, né, de pensamentos, de ideias, de novidades, de inovações que negam mesmo a palavra de Deus, as coisas de Deus. É triste porque é uma onda que veio, né, e veio para ficar. E você e eu, como igreja do Senhor, vamos ter que enfrentar, irmãos. E muitas vezes é até triste porque estamos ouvindo
até no meio da igreja do Senhor, uma vez que nós devemos defender, uma vez que nós devemos assim lutar, né, com todas as garras, com todo o ânimo, com todas as nossas forças, no meio da igreja. Nós escutamos muitas vezes esse tipo de comportamento, amoldar, né, aquilo que o mundo está ensinando, aquilo que o mundo está dizendo, que é contra Deus, que é contra mesmo a palavra de Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, já aqui no primeiro século, esse tipo de problema. E hoje, irmãos, nesse tempo aqui não tinha, né? A comunicação, os meios de comunicação e a velocidade que é nos nossos dias. Então, era mandado carta, né? Demorava dias, e hoje não. Está no meio da nossa vida, tá na palma da nossa mão. A quebra, né? As más conversações. Homens e mulheres de influência, educadores. E nós temos que parar, né, irmãos, e verificar que é um perigo. E a igreja de Jesus está sendo bombardeada por esse tipo de comportamento aqui, linguagem, né? Então Paulo chama a atenção hoje à noite daqui até da nossa igreja, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarris, coisas inconvenientes, coisas mesmo inconvenientes. O nosso cuidado, né, no nosso falar, na nossa maneira de comunicar. E a Bíblia nos mostra e nos orienta, né? O Tiago tratou disso também. Olha o que ele diz aqui. Tiago, capítulo 1, e no versículo 19, ele diz assim, olha, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir um bom conselho, né? Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Como a gente evita, né, problemas, e até no nosso dia a dia, se esse impulso de querer falar, né, e muitas vezes até causa problemas seríssimos. Então é melhor, diz aqui o Tiago, né, olha, seja pronto para ouvir. É um exercício, irmãos. Quem tem esse comportamento, né, olha, ouve aqui um conselho maravilhoso. Ouça primeiro, né? Seja tardio para falar, tempera, né? Não seja aquela coisa assim de bateu, levou, né? Isso causa muito problema, mas tardio até em irar-se. Mais adiante ele diz aqui, ó, no capítulo 3, meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Essa linguazinha aqui ela é perigosa, né? Então ele está, olha, muito cuidado. Se alguém não tropeça no falar, ele é um perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Aí ele vai falar da língua, né? Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai também igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos por rijos ventos, por um pequeníssimo leme, eles são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Né? Quem já andou no leme de um barco, vira para cá, lá embaixo, como é o nome? O lemezinho, né? É que comanda.
né, enorme, um barcão enorme daquele, né? Então ele está dizendo aqui, assim é a língua. Ele está dando a ilustração da língua. Verso 5. Assim também é a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande relva. Irmãos, isso é muito importante, né, na nossa, onde nós estamos convivendo, na igreja, na casa de Deus, na nossa casa, no meio da nossa família, no meio do nosso trabalho, né? Esse pequeno órgão aqui, a língua, ele pode fazer um estrago danado, né? Como diz aqui, olha, uma pequenazinha fagulha, né? Põe em destruição mesmo uma grande selva. Um dia desse, na televisão estava passando um incêndio grandioso em Portugal, né? Descobriram que foi uma pequena fagulhazinha, fez um estrago, matou, e assim, né? Começa com uma... Então, às vezes eu falo uma coisa que não devia, no momento errado, na hora errada, que eu poderia ter segurado, e faz um estrago terrível. Irmãos, e dá muito trabalho para consertar, né? Ou seja, a língua, ela pode dividir melhores amigos, companheiros, dividir um casal, dividir uma família, dividir um lar, dividir uma empresa, dividir um negócio, né? Por causa de uma simples coisinha assim, dividir. Então é isso que Paulo está, o Tiago está, olha, muito cuidado, né, com o nosso falar. E ele continua, olha, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não se põe em chamas toda a carreira da existência. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Ou seja, a língua não só ela tem o poder de dividir, mas muitas vezes, sabe, irmãos, denegrir alguém, destruir, né? Faz um estrago terrível, é muito perigoso. E Tiago continua, olha, pois de toda espécie de feras, de aves e de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. É verdade, o homem tem o poder de domar esses animais. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. Está vendo? É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Às vezes a gente escuta alguma coisa, né, que é pior do que uma facada assim no fígado, né? Uma coisa dura. Você ouve, irmãos, é generalizado, eu não vou aqui individualizar não, né? Mas é só parar para pensar um pouquinho. Coisas difíceis. A língua é muito perigosa e pode mesmo dividir uma família, denegrir alguém, destruir. Então, muito cuidado, né? Diz aqui o apóstolo, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Irmãos, muitas vezes, né, nós estamos louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, até testificando ao Senhor, né, com a nossa boca,
E logo depois a gente faz uma coisa terrível, né? Sai coisas horríveis desse mesmo local aqui. Então, é esse que o Paulo está chamando a atenção da igreja lá, o Tiago, para termos muito cuidado, né, com o nosso linguajar, com a nossa comunicação, com essa linguinha aqui, né? Ele tem uma piada, não sei se os irmãos sabem, se alguém morreu e diz que o corpo vai num caixão e a língua vai numa carreta, né? Alguma coisa assim, mas muito cuidado. Mas diz aqui, olha, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. E em resumo aqui, irmão, né, que o Paulo está dizendo, olha, esse tipo de conversação torpe, volte lá, palavras vãs, né? Chocarrices, blasfêmias, esse tipo de comportamento não convém aos santos, mas não. Está fora do nosso contexto. Né? Essa a exortação para mim hoje à noite. Ele diz aqui, olha, antes disso, né, pelo contrário, ações de graças. Ou seja, o nosso novo modo de comunicar, de falar, né, tem que mudar completamente. Não é mais para nós falarmos ou andarmos comunicando como trevas, como filhos da desobediência, mas como filhos da luz. Veja o que ele vai falar mais na frente, mas serve hoje aqui, ele diz no verso 19, olha, como nós devemos, como convém os santos, né? Como nós devemos fazer. Diz aqui, olha, falando entre vós com salmos. Olha a diferença, né? Entoando e louvando com o coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. É esse o nosso comportamento, o nosso linguajar, né, que nós devemos agora andar. Mais à frente, em Colossenses, no capítulo 3, e no verso 16, o Paulo diz assim, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmãos, esse procedimento do salvo, do santo, né, que tem que viver em santidade, até no nosso comunicar, no nosso falar, no nosso palavreado, né? E ele diz aqui, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Qual é realmente a palavra de Cristo? Nós devemos falar todos os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou, né? E os apóstolos assim transformaram, né? Colocaram, não transformaram, mas receberam do Senhor e nos repassaram, nos ensinaram. É por isso que nós colocamos ali, né? A instrução, como a igreja deve realmente andar, né? O nosso comportamento, a nossa perseverança, o nosso comunicar, e perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos, que nada mais é do que a palavra de Cristo, né? A instrução, os ensinos do Senhor Jesus Cristo. Isso é que deve nos motivar, realmente encher os nossos corações e mudar o nosso comportamento em relação até ao nosso falar. Ele diz aqui, olha, instruí-vos
e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Ou seja, né, a função do corpo de Cristo, lógico que aos pastores, os mestres, a liderança espiritual, mas não só nós somos os responsáveis, não. Muitas vezes nós temos encontros, né? Uma vez por semana, ou duas vezes, ou três vezes, uma hora. Mas o restante da semana, o restante do mês, a minha responsabilidade aqui é diante de Deus, não é diante do Senhor, que eu devo andar de um modo digno do Evangelho, como filhos da luz, e praticar. Aqui o ensino nosso é a prática, é o nosso comportamento, é a minha maneira de viver, é a minha maneira de falar. Irmãos, era bem notório o que aconteceu na própria minha vida, meu palavreado, né? O meu comportamento na área de comunicação. Antes, na época que eu era filho das trevas, filho da iniquidade, filho da desobediência, o palavreado era um, né? A gente encontra aí os educados, né? Fala uma palavra e 10 são palavras torpes, né? É notório, você que a gente anda muitas vezes por aí, o tipo de conversação, o tipo de comportamento, são piadas maliciosas, né? Coisas, enfim. É só para abrir aqui. Mas será que quando nós chegamos em algum lugar, né, com a nossa presença, muda até o comportamento, a conversa, o palavreado? Então, é isso que Paulo está dizendo aqui, está nos exortando, né? Olha, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus. Eu não gostava muito de música, não, né? Mas geralmente no nosso carro, né? Os pendrives de hoje da vida, os DVDs, as coisas, né? Música é bom, né? Anima, mas qual é o tipo de música que eu estou ouvindo, né? No meu carro, no meu celular, enfim, né? Aqui a Bíblia diz que nós devemos o quê? Louvar a Deus com salmos, e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. E aí, amados, né? Nós vamos ser vistos. Um dia desse eu estava conversando com a nossa mocidade, tratando de alguns assuntos, né? E surgiu, o que é que nossa mocidade está ouvindo, né? Quais são os ídolos hoje, no sentido, a referência? Tem até nessa igreja aqui, né? Jovens que conhecem as músicas aí das artistas, tem os seus fãs, mas às vezes não conhece nem um hino, nem um salmo, e diz que é crente, né? Salvo e tal. Mas eu só estou assim alertando, né? E aqui o apóstolo diz, olha, que a minha conversação seja nesse sentido, né? De louvar a Deus, de glorificar a Deus, como ele diz aqui, olha, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em o nome do Senhor Jesus, e dando por ele graças a Deus Pai. Então, irmãos, diz aqui a palavra do Senhor, né? Eu estou vendo ali que já foi o tempo. Mas diz o apóstolo Paulo: não mais andeis como filhos das trevas, mas sim como filhos da luz. Andai como convém aos santos e
deixai, né, a impudicícia, a impureza, as ilícitas relações sexuais. Segunda coisa, deixai esse tipo de comportamento, as inconvenientes coisas. Antes, pelo contrário, sabei mesmo e dai graças a Deus em todas as coisas. E a terceira que Paulo diz aqui, está no verso 5, olha, Efésios 5, 5. Sabei, né? Pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Deus. Então, resumindo aqui, Paulo vai falar de idolatria. Não é outra coisa que é prática dos filhos das trevas e não dos filhos da luz, a idolatria. E não vai dar tempo não, irmãos. Vou deixar para a próxima semana, que é um assunto também bem pertinente nos nossos dias, né? Mas hoje à noite, fique com isso. A Bíblia diz para nós andarmos como filhos da luz, como convém aos santos, santidade, né, no nosso comportamento e hoje aqui até na nossa linguagem, na nossa conversação, na nossa comunicação, aonde eu estou andando, aonde eu estou mesmo convivendo. E Paulo diz, olha, esse tipo de conversação torpe, linguagem mesmo obscena, né, depravada, torpe, enfim, diz aqui, palavras vãs ou chocarrices, coisas que são inconvenientes, não mais devemos mencionar, mas muito pelo contrário, vamos mudar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de comunicar e combater, porque eu chamei a atenção, né? Você e eu, a igreja está sendo bombardeada pelas vãs conversações, pelas más conversações que querem mesmo quebrar os valores, desconstruir, impor uma falsa até liberdade, né? Que eu diria é uma libertinagem, sabe, amados? E a igreja tem que enfrentar nos nossos dias, não só fora, como dentro, né? Então, eu tenho a responsabilidade, e cada um hoje à noite aqui tem, naquilo que está em sua volta, né? Eu tenho sim. Então, é essa aqui, assim, a exortação do apóstolo Paulo. Vivei mesmo em santidade de vida. Pai, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos muito do discernimento, de sabedoria. Nos ajuda, Pai, a realmente andar como filhos da luz. Coisas que antes fazia parte, era mesmo do nosso dia a dia, que não convém a santos. E especificamente, Pai, a nossa linguagem, o nosso falar, o nosso comunicar. Tira mesmo, Pai, do nosso palavreado, coisas que não convêm, mas que possamos mudar, transformar, e como a Tua palavra nos exorta, a instruir, a mesmo viver a palavra do Senhor, a compartilhar, a mesmo educar, a nos desafiar, a nos moldar, a refrear a nossa língua, a tardar a falar, ter cuidado mesmo, dominar. E assim, Pai, podemos evitar coisas perigosas, mas que possamos falar as bênçãos do Senhor, cantar louvores ao Senhor,
e assim, Pai, até influenciar aqueles que estão em nossa volta. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas bondosas mãos e agradecer, Pai, que hoje, nessa noite, somos filhos da luz. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém.